Louvado seja Deus, queridos, por esse privilégio que nós temos mais uma vez, de nós meditarmos na palavra de Deus, de nós nos enriquecermos do ensino da palavra de Deus. Cada vez que nós chegamos aqui na terça-feira, tenho certeza que a nossa alma ela é alimentada, sabe? Tenho certeza que as nossas forças espirituais elas são renovadas. Bendito seja o nome do Senhor. Bem-aventurado é aquele crente que valoriza culto de doutrina e instrução. Feliz é aquele crente que dá valor ao ensino das Escrituras, como acontece aqui todas as terças-feiras. Queridos, eu gosto muito de meditar sobre as parábolas de Jesus. Eu fico maravilhado, encantado com as parábolas proferidas por Jesus, porque elas nos trazem ensinamento muito profundo e muito maravilhosos para a nossa vida. Cada parábola que Jesus proferiu é uma lição de vida que nós tiramos. Louvado seja Deus. Parábola, ela é uma ilustração da vida cotidiana com a finalidade de revelar verdades ao que estão dispostos a ouvir. Bendito seja Deus. A parábola, ela revela verdades. Escute, queridos. Jesus estava ensinando a uma multidão. Ele estava falando a respeito do reino de Deus, falando a respeito de comportamentos individuais, falando do cuidado que os discípulos e os seus seguidores deveriam ter para não se contaminar com o fermento dos fariseus, com os ensinamentos dos fariseus. E em meio a todos esses ensinamentos, o versículo 8 do texto que nós lemos, do capítulo que nós lemos, Lucas 12, 8, diz que em meio ao seu ensinamento, Jesus dizia assim para a multidão: digo-vos ainda, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Todavia, o que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que proferir uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas, para o que blasfemar contra o Espírito Santo, não haverá perdão. Quando vos levarem às sinagogas e perante os governadores e as autoridades, não vos preocupeis quanto ao modo porque respondereis, nem quanto às coisas que tiverdes de falar, porque o Espírito Santo vos ensinará naquela mesma hora as coisas que deveis dizer. Agora diz a Bíblia que quando Jesus termina de dizer essas palavras, um indivíduo que estava em meio à multidão, com certeza ele levanta a mão e diz: mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Foi um pedido que ele fez a Jesus depois desses ensinamento que Jesus tinha repassado à multidão. Mestre, faz com que o meu irmão ele reparta a herança comigo. E diz o texto que Jesus se dirige a este mesmo moço e Jesus responde-lhe com uma pergunta. Era muito comum Jesus responder às indagações com outra pergunta.
Jesus chega para este moço e pergunta: homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Quem? E diz a Bíblia que em seguida, imediatamente, Jesus começa a advertir este moço para o perigo da avareza. No mesmo instante, Jesus começa a chamar a atenção deste homem para o perigo em valorizar de forma demasiada as coisas materiais. Jesus conhecia o coração daquele moço. Jesus sabia qual era a intenção daquelas suas palavras. Jesus sabia que aquele moço, o seu coração, o seu pensamento, estava atrelado às coisas materiais, às coisas terrenas, e Jesus chama a atenção dele para o cuidado com a avareza. E diz o texto que Jesus diz: acautelai-vos e guardai-vos da avareza. Bendito seja Deus. A instrução que Jesus diz para aquele moço, ela serve, meus amados irmãos, para os servos de Deus dos dias atuais, para as servas de Deus nos dias atuais. Jesus nos chama a atenção para nós nos acautelarmos, ou seja, para nós nos prevenir da avareza, para nós termos o cuidado, para nós evitarmos o cuidado demasiado com as coisas materiais, com as coisas que irão ficar, com as coisas que são passageiras. Jesus chama a atenção daquele moço para esta realidade. Louvado seja Deus. E diz o texto que Jesus, ele finaliza este diálogo com esse moço, não o repreendendo apenas, mas Lucas diz que Jesus finaliza contando a ele uma parábola. Louvado seja Deus. Jesus agora faz uso de uma ilustração para que aquele moço possa absorver, para que aquele moço possa captar as verdades pelas quais Jesus gostaria que ele entendesse. Diz que Jesus começa a falar por parábola. E diz que Jesus disse assim: louvado seja Deus, o campo de um homem rico produziu em abundância. E este homem, ele perguntava a si mesmo, dizendo: que farei agora? Pois não tenho onde recolher mais os meus frutos. E disse: farei isto, vou destruir os meus celeiros, vou reconstruir outros maiores, vou recolher todo o meu produto, todos os meus bens, e depois que eu fizer isto, eu vou dizer para a minha alma: alma, tens muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Mas a parábola diz que em um determinado instante, este homem escuta uma voz, Deus dizendo: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Louvado seja o nome do Senhor. Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Agora escute, quando Jesus termina de contar esta parábola, o evangelista Lucas, ele não diz o que aconteceu com este moço. A Bíblia, ela não nos
narra as reações deste homem após ouvir esta parábola de Jesus. Não há informação quais foram as atitudes que este homem tomara após ouvir este ensinamento de Jesus através de parábola. Não sabemos como ele saiu da presença de Jesus. Quem sabe ele saiu frustrado por Jesus não solucionar aquele problema da herança que ele gostaria que o irmão repartisse. Talvez ele tenha saído decepcionado com Jesus. Talvez ele tenha saído triste da presença de Cristo Jesus, assim como aquele jovem rico saiu. Aquele jovem que chegou perguntando ao Senhor o que poderia fazer para herdar a vida eterna. Quando Jesus sabia que o problema dele era que o seu coração estava preso no dinheiro, Jesus disse: vende tudo o que tens, reparte com os pobres, vem e me segue. E a Bíblia diz que ele saiu da presença de Jesus triste. Lembro do que falou o reverendo Hernando Dias Lopes. Hernando Dias Lopes diz que foi o único personagem que saiu pior do que chegou diante de Cristo Jesus. Saiu pior. A Bíblia diz que ele saiu triste, porque o seu coração estava completamente preso nas riquezas. Então, Lucas não diz quais foram a atitude deste moço. Todavia, queridos, eu acredito que Jesus, através desta parábola, através dos seus ensinamentos, ele conseguiu aguçar a mente deste homem. Eu acredito que Jesus conseguiu levar à mente deste homem 3 verdades que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui nesta noite. Talvez ele tenha saído frustrado, decepcionado, triste, por ter ouvido o que não queria ouvir. Todavia, as verdades, eu creio, que ficaram na sua mente, com certeza. São essas verdades que eu gostaria de compartilhar com vocês nesta noite. O que Jesus ensina através desta parábola. A primeira lição é que a avareza, ela afasta o homem de Deus. Essa é a primeira verdade. Jesus disse ao moço, quando aquele moço rico saiu triste, Jesus disse para seus discípulos: quão difícil é um rico entrar no reino dos céus. Ele não disse que é impossível, viu? Ele usou a palavra difícil. Quão difícil é um rico entrar no reino dos céus. A avareza, ela consegue afastar o homem de Deus. A palavra grega traduzida para avareza significa pleonexia, que literalmente significa sede de possuir mais. Você conhece gente assim? Quanto mais tem, é muito comum nós conhecermos. Há uma sede enorme na alma desse indivíduo, no coração, no ser desse indivíduo. Ele não está satisfeito com o que ele tem. Quanto mais ele tem, mais ele está desejando ter mais, possuir mais, conseguir mais. O dicionário da língua portuguesa define isso como avareza. E a advertência de Jesus, queridos, é para que eu e você
cidadãos dos céus, nós venhamos nos afastar da avareza. A advertência de Cristo é que eu e você, que almejamos morar nos céus, fiquemos distantes da avareza. Porque a avareza, repito, ela afasta o homem de Deus. E por que Jesus manda-nos afastar-nos? O avarento, ele é egoísta. São características de avarento. Ele só pensa nele. Ele não tem desejo de repartir o que ele tem com os outros. O avarento, ele é egoísta. O avarento, ele é insensato. A Bíblia define a palavra insensato como pessoa que vive sem Deus. É insensato. O avarento, ele é infiel a Deus nos dízimos e nas ofertas. Deixa eu dizer uma coisa: existe crente avarento, infelizmente. Pessoas que têm dificuldade de entender que tudo que ele tem pertence a Deus. Tudo que ele consegue é Deus que dá. E para ele perder tudo que ele tem, não demora muito. Se Deus quiser tomar tudo, toma dele tudo, fração de segundo. E ele não consegue entender que tudo que ele tem pertence a Deus, porque Deus foi quem lhe deu. E a Bíblia agora diz que Deus, ele requer de tudo aquilo que ele me concede apenas 10%, para que a obra dele seja mantida, o reino dele seja anunciado na terra. Mas há pessoas que têm dificuldades de entregar aquilo que é de Deus. São pessoas avarentas. Jesus diz que é impossível servir a Deus e ao mesmo tempo ser avarento. É impossível servir a Deus e às riquezas. Mateus capítulo 6, versículo 24, veja o que é que nos diz a palavra de Deus. Mateus 6, 24 e 25. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, o cuidado demasiado pelas coisas terrenas, em especial as riquezas, ainda hoje tem conseguido afastar homens e mulheres da presença de Deus. Há muitas pessoas que deixaram-se levar, deixaram ser vítimas da ganância pelo dinheiro e hoje se encontram em dificuldades, longe da presença de Deus, sem sentir o Espírito Santo de Deus em sua vida. E Paulo, escrevendo a Timóteo, Paulo chama a atenção dos seus leitores para esta realidade. Veja o que é que Paulo diz, escrevendo a Timóteo, capítulo 6, versículo 9 até o versículo 11.
Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. Escuta o que é que a Bíblia diz. Muitos, não são poucos, muitos se desviaram da fé por causa do amor ao dinheiro. Dinheiro é bom, resolve alguns problemas, alguns, não todos, mas o apego a ele demasiado, o amor a ele é pecado, é avareza. A Bíblia diz que Ananias e Safira tiveram experiência dolorosa por ser pessoas avarentas, por amar ao dinheiro. A Bíblia diz que na igreja primitiva, os irmãos começaram, aqueles que tinham propriedades, a vender o que tinham, depositava o que vendia, o valor, aos pés dos apóstolos, para eles administrarem a necessidade dos irmãos. E aí, diz a Bíblia que Ananias e Safira, um casal abençoado, venderam uma de suas propriedades e foram depositar aos pés dos apóstolos. Quando Ananias chegou, Pedro perguntou: Ananias, você vendeu portanto essa propriedade? Ele disse: foi por isso mesmo que eu vendi, foi por esse valor mesmo. Diz a Bíblia que Pedro, cheio do Espírito Santo de Deus, conhecedor de que Ananias havia mentido, repreende ele, diz que ele mentiu ao Espírito Santo de Deus, e diz a Bíblia que Ananias caiu morto. Algumas horas depois, entra Safira, e Pedro pergunta para ela: vocês venderam a propriedade portanto? Ela disse: foi portanto mesmo, foi justamente o que meu marido disse. Pronto, então estão aí os pés daqueles que levaram o teu marido para ser sepultado, e vão sepultar você agora também. Instantaneamente ela caiu morta também. Apego ao dinheiro, apego às coisas materiais. A avareza, ela nos afasta de Deus. Foi essa a primeira lição que aquele moço, ele saiu da presença de Cristo consciente disso. Talvez até não concordando, mas ele levou na sua mente esta primeira lição, que a avareza, ela afasta o homem do Deus. E se ele quisesse a aproximação de Deus em sua vida, se ele quisesse desfrutar daquilo que Deus tem, ele teria que abrir mão desse seu apego demasiado às coisas materiais. Segunda lição, queridos, que Jesus nos ensina com esta parábola, é que a avareza, além dela afastar o homem de Deus, ela também torna o avarento alheio à única certeza que há neste mundo: a morte. A avareza faz com que o avarento desconheça, ignore que um dia ele vai morrer.
ele vive tão compenetrado, tão mergulhado no seu mundo de ilusão, ele vive tão compenetrado em suas riquezas, que ele esquece que a morte é uma realidade para todo o ser humano, quer seja rico, quer seja pobre, ela é uma realidade. Mas ele não tem tempo para pensar nisso, ele não tem tempo para refletir nisso. Os seus bens não permitem que ele pare para pensar nessa realidade. O seu dinheiro que ele tem, as suas contas maravilhosas nos bancos, não permite que ele pare para pensar, para refletir nesta realidade, de que um dia ele vai morrer. E mais, ele ignora que no momento em que a morte lhe alcançar, toda a sua riqueza irá ficar. Ele ignora isso. Ele ignora que ele não levará consigo nada do que conquistou, nada. Paulo, escrevendo ao nosso irmão Timóteo, Paulo deixa isso bem claro. E deixa eu dizer uma coisa para você. O rico não gosta de ouvir esse versículo, viu? Veja o que é que a Bíblia diz. Porque nada trouxemos para este mundo, e verdade é que nada podemos levar dele. Para quem tem muito dinheiro, isso é uma facada muito grande. Acaba saber que construiu tanto, trabalhou tanto, tem tanto, mas vai morrer e não vai levar nada. Isso é horrível, né, irmã? Ele não quer ouvir isso. Ele não quer ouvir isso, de forma alguma ele quer ouvir isso. Agora, observe o adjetivo que a Bíblia usa para com o avarento. No texto que nós lemos, chama de louco. Louco. Hoje, louco, hoje mesmo pedirão a tua alma. O que tu tens preparado para quem será? Tu tens preparado para quem será? Palavra de Deus, queridos, no livro de Jó, capítulo 27, versículo 8, Jó diz: porque qual será a esperança do hipócrita, havendo sido avarento, quando Deus lhe arrancar a sua alma? Qual será a esperança desse indivíduo? Qual será a esperança? Diferentemente daquele que serve a Deus. Salomão diz que o justo, aquele que serve a Deus, até na morte, ele tem esperança. Louvado seja Deus. Diferentemente daquele que é avarento, segundo Jó. Salmo 39, 6, o salmista diz: na verdade, todo homem anda como uma sombra. Na verdade, em vão se inquietam, amontoam riquezas e não sabem quem as levará. Bendito seja Deus. Isto é uma realidade nua e crua, irmãos. É uma verdade. Tiago capítulo 4, versículo 13 e 14, Tiago também nos dá uma palavra com respeito nisso. Tiago 4, 13 e 14, Tiago diz: atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos grandes lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por instante e logo se dissipa. A vida é comparada a uma neblina, queridos.
A vida é comparada a uma neblina. O avarento, ele ignora, vive ignorando que o seu dinheiro não servirá para nada no fim da vida. Alexandre o Grande, a história diz que este grande homem, imperador da Macedônia, homem que conquistou várias coisas, ganhou várias batalhas. E a história diz que Alexandre, quando estava regressando um dia de mais uma de suas batalhas vitoriosas, a história diz que Alexandre, ele adoeceu. Ficou no leito da enfermidade. Os dias foram se passando e aquele homem novo, 33 anos, começou a perceber que estava morrendo. Aquele homem que conquistou um grande império, fez 30 vezes mais o que o seu pai fez, estava agora sobre uma cama, agonizando. Diz a história que Alexandre, ele manda chamar os seus generais para fazer 3 últimos desejos, e gostaria que seus generais fizessem esse desejo. Primeiro desejo, ele gostaria que o seu caixão, quando ele morresse, o seu caixão fosse transportado pelas mãos dos médicos que cuidaram dele. Segundo desejo, ele pede que durante o trajeto até o cemitério, os seus bens, os seus tesouros, suas pratas, seu ouro, suas pedras preciosas fossem derramadas pelo chão no trajeto até o lugar que ele iria ser sepultado. Terceiro pedido, ele pede para que as suas 2 mãos fossem deixadas balançando no ar, fora do caixão, à vista de todos. E diante desses 3 desejos, um dos seus generais questiona a Alexandre e diz: meu rei, estamos admirados com esses teus desejos incomuns. Qual a finalidade deles? E Alexandre diz: quero que os médicos carreguem meu caixão para mostrar que eles não têm poder de curar perante a morte. Quero que o chão seja coberto pelos meus tesouros, para que as pessoas possam ver que os bens materiais que eu conquistei aqui, eles vão permanecer aqui. Último desejo, quero que minhas mãos balancem ao vento, para que as pessoas possam ver que de mãos vazias eu vim, e de mãos vazias eu estou partindo. 3 lições, irmão. Isto é uma realidade para todos. Isto é uma realidade para todos aqueles que desconhecem que o maior tesouro é justamente a terceira lição que a parábola nos ensina. Devemos ajuntar riquezas nos céus. Louvado seja Deus. Devemos ajuntar riquezas nos céus. Foi isso que Jesus nos ensinou, queridos. Mateus capítulo 6, 19 a 20. A palavra de Deus nos diz: não acumuleis para vós outros
tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós, outros, tesouros no céu, onde a traça nem ferrugem corrói, e onde ladrão não escavam nem roubam. Ajuntar tesouro nos céus. A gente fica aflito, irmão, com algumas economias que nós temos em uma poupança, quando muda de governo. A gente já fica dizendo, o que é que esse camarada está planejando? Não é, Rodolfo? Será que é mais um colo que está chegando aí e vai confiscar tudo aí? Os economistas ficam com as antenas ligadas. Há uma preocupação, irmãos. O Senhor Jesus diz, olha, ajunteis tesouros nos céus, aonde não vai dar ferrugem, nem vai dar prata, ninguém vai roubar. Governo nenhum vai mexer quando você entesoura, quando você junta nos céus. Bendito seja o nome do Senhor. Escute, Jesus nos ensina que devemos ser ricos para com Ele, para com Deus. Ele nos chama a essa atenção, que quem procura ser rico para com Deus, jamais será avarento, jamais. Quem é rico para com Deus, é rico para sempre, porque está juntando não para ficar aqui, mas para morar na eternidade. Quem é rico para com Deus tem o prazer, tem a alegria de compartilhar com o próximo o que Deus tem lhe dado. Quem é rico para com Deus reparte, vê aquele irmão precisando e ele tem o prazer, a alegria de repartir com aqueles que estão necessitado, porque ele é rico. Louvado seja Deus para com Deus. Quem é rico para com Deus, ele prioriza as coisas que são de Deus. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Isso é promessa de Deus, irmão. Tudo pode falhar, mas a promessa de Deus não. Quando eu priorizo Deus na minha vida, quando eu priorizo o reino de Deus em minha vida, as demais coisas, irmãos, elas vão acontecer naturalmente. Bendito seja Deus. Nana Azevedo diz que ele não corre atrás das bênçãos de Deus, as bênçãos de Deus vêm até ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para sempre. Quem é rico para com Deus, coloca, deposita a sua esperança, não em dinheiro, não em poupança, não nas coisas materiais, mas quem é rico para com Deus, coloca e deposita a sua esperança unicamente, exclusivamente no Deus dos céus. Paulo escrevendo a Timóteo, capítulo 6, versículo 17 a 19. 1 Timóteo, capítulo 6, 17 a 19. Veja o que é que Paulo diz. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas deposite a sua esperança em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e pronto a repartir,
que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Louvado seja o nome do Senhor. A nossa esperança, o nosso depósito, irmão, tem que ser exclusivamente em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus diz que aonde estiver o nosso tesouro, vai estar o nosso coração. Aonde está o seu tesouro? Aonde está o meu tesouro? É justamente nesse local que vai estar o nosso coração. Meus queridos, Jesus nos chama a atenção nesta noite para nós fazermos investimento na vida espiritual. Jesus nos chama a atenção nesta noite para nós depositarmos recursos nos céus. Louvado seja o nome do Senhor. A vida espiritual, muitas das vezes, queridos, ela está sendo negligenciada. Muitas das vezes acontece que nós estamos ansiosos, aflitos, com coisas terrenas e esquecemos das coisas espirituais. Não quero dizer aqui que você vai esquecer tudo da terra, não estou falando isso. Temos necessidades, sim, e vamos trabalhar para suprir essas necessidades. Mas o teu coração, ele deve estar arraigado, preso nas coisas que estão nos céus. Louvado seja o teu nome. Não sei como, repito, como este moço saiu da presença de Jesus, mas tenho certeza que as lições que Jesus transmitiu para ele ficou refletindo. E é estas lições, queridos, que eu quero que você reflita nesta noite. Vale a pena investir no reino dos céus. Vale a pena não se apegar às coisas materiais, porque as coisas materiais elas ficam, e as coisas espirituais serão para a eternidade. Deus nos abençoe e nos dê graça cada dia mais.